Olá, queridos estudantes, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Eu sou a professora Daniele Cristine e vamos juntos ficar com o componente curricular de matemática. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre operações com números naturais. Peço que você pegue todas as suas atividades da plataforma SMED-GV e nos acompanhe. Caso você não tenha feito, é muito importante que você acesse o nosso portal SMED-GV e faça essas atividades. Vamos lá? Nós vamos começar analisando uma imagem de algumas crianças que estão em uma praça. Eu gostaria que vocês olhassem agora a quantidade de crianças que nós temos. Temos dois lados da praça. De um lado, algumas crianças estão comprando um refresco, um suco, e do outro lado nós temos algumas crianças apenas passeando, caminhando ali por essa praça. Nós vamos agora responder algumas situações, problemas relacionadas com essas duas imagens. Então, no exercício 1, pede o seguinte: observando a situação, responda. Letra A. Quantas crianças há na fila para comprar refresco? Então, nós vamos contar juntos agora quantas crianças nós temos na fila para comprar o refresco. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Então, 5 crianças estão na fila para comprar o refresco, certo? Letra B. Quantas crianças não estão na fila do refresco? Então, agora nós vamos olhar as que não estão nessa fila, aquelas que estão apenas passeando, andando pela praça, levando seu cachorro para passear, ok? Vamos contar? Nós temos aqui uma criança, 2, 3 e 4 crianças que não estão na fila do refresco. Letra C. Quantas crianças permanecerão na fila depois da primeira e segunda criança saírem? Nós vamos falar agora um pouquinho, relembrar dos números ordinais. O que são números ordinais, você se lembra? Nós estamos falando de ordem. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo e assim por diante. Nós vamos olhar agora a ordem que essas crianças se encontram na fila do refresco. Você vai me ajudar agora a olhar essa ordem. Então, nós temos aqui, a que está já para pegar o seu refresco, ela está em primeiro lugar. E é muito importante que quando nós formos falar em números ordinais, tenha o algarismo e este símbolo ao lado, um tracinho com uma bolinha. Esse representa um número ordinal. Logo após o primeiro, nós temos o segundo da fila. Depois o terceiro da fila, o quarto da fila e o quinto da fila. Então, se eu perguntar para você assim, qual é a criança que ocupa a quarta posição? Nós estamos falando dessa menina de blusa azul. Ela está em quarto lugar. Lembraram que são números ordinais? Então, a nossa questão pede o seguinte: quantas crianças permanecerão, ou seja, ficarão aqui na fila, permanecerão na fila depois da primeira e segunda criança saírem? Então, eu vou riscar aqui, a primeira e a segunda criança saíram, certo? Quantas crianças vão permanecer nessa fila? 3 crianças, que é a terceira, quarta e quinta colocada nessa fila. Das 5 crianças que estavam na fila, 2 saíram, certo? Então, das 5 crianças, olha nossos dados, nossa situação, problema. Das 5 crianças, 2 saíram e 3
ficaram esperando. Essa é a resposta da nossa situação. O que nós vamos ver agora é como armar esta conta, como descobrir essa resposta através de uma operação matemática. Então, agora, vou colocar aqui os meus dados, que foram 5 crianças que eu tinha no total, e essas duas que vão sair. Se elas vão sair, nós estamos trazendo a ideia de retirar, de diminuir a quantidade que nós temos. Esse tracinho vai representar a minha igualdade e aqui o meu sinal de menos. Então, 5 tira 2, eu posso utilizar aquele sistema do risquinho. Eu posso estar fazendo aqui o risquinho. 1, 2, 3, 4, 5. E vou retirar 2. Quantos ficarão? 3 crianças, ok? Vamos para mais uma? Questão 2. Agora nós temos uma outra situação, já saímos ali do parque, da praça, e nós vamos analisar agora um enxame de abelhas. Havia um grupo de 8 abelhas. 2 foram embora. Quantas ficaram? Então, a primeira coisa que nós fazemos é analisar os dados da nossa situação, problema. Então, havia um grupo de 8 abelhas. E quantas foram embora? 2 foram embora, certo? Então, está aqui representado as minhas abelhas e as 2 que foram embora. Se eu retirar essas 2 que foram embora, quantas restaram? Vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 abelhas. Então, ficaram 6 abelhas após essas 2 irem embora. Questão 3. Joaquim estava com 9 balões na mão. 4 voaram. Quantos balões restaram? Então, para nós fazermos essa questão, nós precisamos primeiro analisar os dados que essa situação, problema, nos deu. Vamos marcar aqui, olha, nós temos 9 balões e 4 voaram. Outra coisa que esta situação problema me traz é uma palavra-chave. O que são palavras-chave? São palavras que vão me fazer identificar qual a operação eu preciso utilizar. Neste caso aqui, nós temos uma palavrinha. Vamos ler novamente? Joaquim estava com 9 balões na mão. 4 voaram, foram embora. Quantos balões restaram? A palavrinha-chave aqui é esta, restaram. Por quê, professora? Ela está dentro dos termos da subtração. O que são os termos mesmo? O nome do lugar em que cada algarismo vai estar. Vamos relembrar aqui o nome dos termos da subtração? Nós temos o minuendo, deixa eu trocar essa cor aqui, minuendo, e temos o subtraindo. Então, minuendo, subtraindo, e o meu resultado eu vou chamar de resto ou diferença. Olha o resto, olha a palavrinha aqui, ó. De onde vem a palavra restaram? Vem de resto. Então, se apareceu esta palavra, eu logo sei que a operação que eu preciso realizar, a ação que eu preciso fazer é de diminuir, é de subtrair. O que nós vamos fazer agora é substituir estes termos pelos algarismos que o meu enunciado me deu, que são 9 balões e 4 balões. 9 é o quê? É a quantidade que ele tinha, não é mesmo? Vamos apagar aqui, então, olha, o nome dos termos e vamos substituir estes termos pelos algarismos. Nós temos aqui 9 balões e foram retirados porque voaram, foram embora 4 balões, certo?
Então, aqui eu tenho representado a quantidade de balões que foram embora, olha, que voaram. Quantos são? 1, 2, 3, 4. E quantos balões restaram? 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui o meu resto, eu vou ter o 5. Então, restaram 5 balões, ok? Perceba que aqui os meus algarismos, eles substituíram os termos, minuendo, subtraindo e o resto ou diferença. Questão 4. Represente completando as casinhas. Nós aprendemos que cada algarismo tem um lugar, tem uma ordem em que ele ocupa. E que esses algarismos, eles não podem ficar juntos. É um algarismo por ordem, não é mesmo? Nós aprendemos a ordem das unidades e a ordem das dezenas. Então, nós estamos falando de números que podem conter até 2 algarismos. E a primeira ordem é aquele número, é o primeiro número que aparece à minha direita. Então, estamos falando aqui, olha, esta é a minha primeira ordem e essa aqui, a minha segunda ordem. Cada ordem dessa representa um quarto da casa. Cada quarto só pode ter um morador, um algarismo. E esses quartos possuem um nome, que é representado aqui pela letra U, unidade. E tenho aqui representado pela letra D, a dezena. Peraí, deixa eu chegar aqui para o cantinho. A dezena. Dezena. Certo? Então, U representa a minha unidade e o D representa a minha dezena. E o que nós vamos fazer agora? Colocar cada algarismo deste no lugar. Dentro do seu quarto, dentro da sua ordem. Então, no número 25, o algarismo 5, ele ocupa qual ordem? Ele ocupa a ordem das unidades. E o algarismo 2? A ordem da dezena. Isso significa que no número 25, eu tenho 2 dezenas, ou seja, eu tenho 20 unidades só na minha dezena. Por quê, professora? Porque cada dezena é representado por 10 unidades. No número 23, o algarismo 3 vai ocupar a ordem das unidades. E o algarismo 2? A ordem da dezena. Aqui eu também vou estar representando o quê? 20 unidades, porque eu tenho 2 dezenas e cada dezena vale 10. O 2, esse número é representado apenas pela unidade, então já está ali na sua posição. O 11, o número 1 vai ficar na unidade e o outro na dezena. Aqui também temos a quantidade apenas de 1, vai ocupar apenas a unidade. 29, o 9 vai ficar na unidade, o 2 na dezena. E no número 18, o 8 na unidade e o 1 na dezena. E por último, o número 26, o 6 na unidade, o 2 na dezena. Perceberam? Cada algarismo tem que ocupar o seu lugar. Nós não podemos deixar 2 algarismos ocupando um quarto desta casa, ok? Questão 5. Decomponha os números e represente no quadro de ordens. O que nós vamos fazer agora é parecido com a atividade anterior. Nós vamos pegar este número e colocar ele dentro do quadro de ordens, que é unidade e dezena, mas também vamos decompor falando o nome dessa ordem, onde que esse algarismo deve ficar, qual o nome do lugar que ele está ocupando,
ok? Então, dessa forma que nós faremos a decomposição aqui. Nós não estamos falando em decomposição em unidades, e sim decomposição em ordens. Então, vamos lá. Nós temos aqui o número 10, o 0, ele vai ocupar a ordem das unidades. Então, eu coloquei o 0 e escrevi o nome deste lugar. Coloquei no meu quadro de ordens. E o algarismo 1? O algarismo 1, ele ocupa a ordem das dezenas. Eu vou escrever o nome dessa ordem e agora vou colocar no quadro de ordens. 14, o 4 vai ficar na unidade e o 1 vai ficar na dezena. Número 18, o 8 vai ocupar as minhas unidades e o número 1 vai ocupar a minha dezena. Então, além de escrever aqui o nome do lugar, eu vou colocar dentro deste quadro. Esse aqui, olha, é o meu quadro de ordens. E por último, 23, o 3 na unidade e o 2 na dezena. 6. Observe a quantidade de quadros com fotos que há na parede da sala da casa de Elisa. Então, nós temos aqui, vamos contar os quadros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 quadros. A mãe de Elisa irá retirar 3 quadros da parede para trocar a moldura. Então, ela retirou 1, 2 e 3. Quantos quadros permanecerão na parede? 12 quadros. Quantos quadros ao todo tem na parede? 15 quadros que nós havíamos contado. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. E se ficou alguma dúvida, você pode assistir essa aula novamente. É só você acessar o nosso canal no YouTube. É muito fácil. Você pode apontar a câmera do seu celular para essa imagem que aparece no canto da tela e você será direcionado. Ah, e não se esqueça de fazer as atividades da nossa plataforma SMED GV. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.